Ontem eu estava assistindo ao vídeo Um Ateu contra 30 Cristãos, né, o debate promovido pelo canal Foco, com participação do Daniel Gontijo. E eu queria reassistir esse vídeo fazendo algumas considerações aqui. Se você discordar de alguma coisa ou concordar, deixa seu comentário aqui embaixo. E se porventura eu cometer alguma heresia, pelo amor de Deus, não atribuam isso à má fé, mas sim à minha ignorância, tá legal? Então vamos lá. Se eu começar a flutuar aqui, eu me converto, hein? Meu nome é Daniel Se ele começar a flutuar, eu vou ficar preocupado, porque parece mais possessão demoníaca, né? Isso daí. Gontijo, sou graduado em psicologia, doutor em neurociências, fundador do Instituto Ponto Azul e ateu roxo. Tô aqui hoje. Ateu roxo. Ó, eu fui ateu até os 20 anos, mais ou menos, né? É aquele ateu bem fuleiro, assim, de me incomodar com, sabe, entrar em uma repartição pública e ter um crucifixo ali, né? O Deus é fiel que tem nas cédulas. Eu ficava escandalizado, falava, pelo amor de Deus, como... Pelo amor de Deus não, né? Mas eu falava, como pode um negócio desse? Pô, eu não sou cristão, eu não me sinto representado. Aquele papinho cheio de ressentimentos, né? Hoje cercado por 30 cristãos. É basicamente Daniel na Cova dos Leões, versão moderna, ateísta. E acho que vai ser massa. E o primeiro tema é: se Deus existisse, ele não se esconderia. Primeiro que assim, né, eu não vou pausar tanto assim mais, mas assim, essa pergunta não faz muito sentido, na verdade, porque você pressupõe que Deus exista, tá dizendo necessariamente que ele é algo material, né? Então, a própria construção da pergunta já não faz sentido, mas vamos lá. Você quer ir? Não, vai. Sou João Árchila, tenho 24 anos. Assim como disse Mises, eu acredito que ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Ciência, prazer de novo, João Árchila. A sua afirmação de se Deus existisse, ele não se esconderia. Ela, a princípio, ela já cai em uma contradição, porque você cria um argumento circular onde você diz se Deus existisse, onde você já pressupõe uma realidade que ele não existe. Né? O que mudaria o ônus da prova, mas nesse caso, né, ignorando e se tratando de métodos humanos, se você analisar essa premissa e considerar que Deus é uma supermatéria que deixa rastros que podem ser encontrados cientificamente para comprovar sua existência, ela é, né, como é uma coisa circular, ela mesmo se contradiz. Por quê? Se você assumir a priori, né, o que vem antes, as definições filosóficas de Deus, a questão de transcendental, imaterial, infinito e etc e tal, então seria realmente uma questão impossível. E como é que a gente encontra Deus no final das contas? Porque tem tantos ateus por aí, tantas pessoas buscando um contato com essa divindade e ela não se apresenta, não se mostra existente para tanta gente que está aberta a ter um tipo de relação com Deus. Certo, perfeito. Assim, sobre... Que essas pessoas provavelmente não entendem o que é Deus, né? Até como fala o padre Paulo Ricardo, Jesus não disse que é o arrepio, a sensação e sei lá mais o que. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é claro que você tem fé também, né, por ação da graça, mas a razão tem um papel importante nisso. Se você não tentar compreender isso por meio ali da metafísica e tudo mais, né? No caso de uma pessoa cética, eu falo porque eu fui cético por muito tempo e esse foi o caminho que eu encontrei, né? Você vai ficar sempre refém de uma sensação, de um transe ou de alguma coisa semelhante. Então, é uma visão reduzida, né, do que é Deus, na verdade. Sobre o contato, acredito que vai muito de uma questão de contexto, principalmente linguística. Ih, saiu. Deu nem tempo. Pausar. Deu nem tempo. Eita. Vou falar, se eu sou dono do estúdio, eu ia ficar puto da vida com esse tipo de comportamento aí. Porra, derrubar equipamento não, né, cara? Não faça isso. Legal. Foi um dilúvio aqui, galera. Pera aí. O batismo, né?
Isso é a vontade deles de me converterem, olha só. Meu nome é Josias Robson Silva Negreiros. O Daniel, ele é uma referência que eu conheço nesse sentido e será interessante trocar essa ideia com ele, até porque eu sou cristão e acredito que tem muita coisa que, se ele ouvir de mim, vai fazer sentido para ele. É simples. Prazer. O Josias vai converter o Daniel Gontijo, hein? Vamos ver. Prazer, Josias. Josias. Bom, a afirmação, ele começou bem, só que ele errou, acho que no argumento. Eu acho que você não procura entendimento cristão, porque eu nem acredito que você seja ateu de fato. Eu acredito que você tem problema contra o cristianismo. Contra o cristianismo. Vamos lá, deixa eu colocar. Isso é importante, tá? Você repara que todos os ateus, quando eles vão tentar desmistificar Deus, né? Ou provar a inexistência de Deus, eles sempre se referem ao Deus cristão. Eles nunca vão ali partir, né, para tentar desmentir o hinduísmo, ou os vikings, sei lá. Então, sim, nesse ponto o Josias aí tem razão. Colocar meu argumento. Tá. Existem 8,3 bilhões de pessoas no planeta. Você sabe quantos ateus existem no planeta? Quantos cristãos? Você sabe porque... Cerca de 700 milhões de Certo. ateus. E cristão, você sabe? 2,3 bilhões, mais ou menos, 30%, perto disso. Perfeito. Então a gente está falando que, tirando os ateus, as outras pessoas, os 93% acreditam numa divindade. Essa divindade ela pode vir naturalmente, né? Porque os povos originários eles acreditavam em Deus. E aí você compreende que você acha que Deus está escondido, onde 93% da população reconhece um Deus, reconhece uma divindade. Onde ele está escondido? Mas você acha que ele se apresenta, então, de diferentes maneiras, Josias? Ou seja, o Deus em que vocês acreditam se apresentou como Jesus, ali no Oriente Médio, mas outras divindades, Thor, Odin, Zeus, Apolo... Então, esse é o ponto. A discussão é sobre Deus. Deus, naturalmente, quando o homem ele é gerado, intrinsecamente está dentro dele. Por exemplo, você não precisa conhecer do cristianismo ou de nenhuma religião para saber o que é certo e o que é errado. Isso é inerente do ser humano. Inclusive o C.S. Lewis, em A Abolição do Homem, ele vai se referir a isso daí como tal, né? Que seria mais ou menos assim, uma moral única e universal que todos os povos têm, por exemplo. Né? E isso não é o C.S. Lewis, o que C.S. Lewis escreve exatamente, mas tentando resumir, existem tribos indígenas, por exemplo, que sacrificam, né, enterram vivos os filhos que nascem com algum problema genético, alguma deficiência física e tudo mais. Mas isso indica que eles sabem que matar um bebê, né, enterrar uma criança viva, não é normal. Então, em certa medida, eles têm uma régua moral, né, que diz que matar bebês, matar crianças é errado. Eles fazem isso a partir de uma exceção. O confucionismo fala muito também em honrar pai e mãe, né? Cícero, por exemplo, vai falar que você precisa auxiliar o próximo e tudo mais. Então, assim, existe um arcabouço moral único e universal. Ainda que alguns povos se aproximem mais dele ou se afastem mais dele. Mas existe esse impulso, né? No Homem Eterno, por exemplo, o Chesterton vai falar ali sobre as tribos canibais. Muita gente pressupõe que tribo canibal elas são as mais rudimentares e tal. Na verdade, não. Elas são as mais inteligentes, né? As mais civilizadas, no caso. E elas praticam o canibalismo não por achar que aquele é um ato comum, mas sim por saber que é um ato medonho. E eles fazem isso de modo a amedrontar as tribos rivais. Tanto é que eles não se comem entre si, né? Eles sabem que é errado comer uma pessoa da tribo deles. Então existe um código moral único e universal. Quando eu falo para você que o argumento de um ateu, de ser ateu, propriamente ele cai porque a população mundial reconhece que existe uma divindade, reconhece que existe um Deus. Ele pode estar escondido para você porque você não quer ir para ele, mas ele não está escondido. Ele foi revelado e está revelado. Mas a maioria da população não acredita no Deus cristão. Então, o seu problema é com o cristianismo. Então, mas aí o problema é que o Daniel Gontijo, ele tá fazendo uma distinção muito grande do Deus do cristianismo e do Deus
monoteísta, né? Porque, na verdade, 3 religiões abraâmicas, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo, eles abordam o mesmo Deus. Um Deus único, criador de todas as coisas, né? Visíveis e invisíveis, imaterial e tudo mais. Ontologicamente, é o mesmo ser. Então, isso que o Daniel Gontijo faz de reduzir a crença num Deus único a 30%, porque ele está se referindo especificamente ao Deus cristão, é uma falácia, na verdade. Não é contra Deus. Então você não é ateu. O seu problema está sendo contra o cristianismo. O Deus do cristianismo é o Deus dos deuses. É o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas aí você incorre na falácia... Já deu. Tá. Outro que não deu nem tempo. Valeu, cara. Acertei. O pessoal tá louco, né? Meu nome é Matheus, tenho 21 anos, sou professor de filosofia. Estou aqui para o debate, pois acredito que Deus é absolutamente plausível e muito provável. Prazer. Olá, Daniel. Beleza? Prazer estar aqui conversando contigo. Prazer. O argumento é, se Deus existe, ele apareceria. Eu acredito que existe um erro lógico já aí. Porque o fato de Deus existir não incorre, logicamente, que ele tem que aparecer. Então, Até porque, assim, se Deus aparecesse, ele seria um ditador. Estaria obrigando todo mundo a acreditar nele e, consequentemente, a amá-lo. Porque ninguém, em sã consciência, gostaria de ir pro inferno, certo? Então ele estaria obrigando todo mundo a acreditar nele e a amar ele. Só que, a partir do momento que você não tem mais o livre-arbítrio, não tem como ser amor genuíno. Então você precisa ter o livre-arbítrio para que você ame verdadeiramente Deus. Entende? não logo B exatamente, sabe? E argumentando primeiramente um lado mais externo. Por exemplo, a gente tem o deísmo. E no deísmo a gente tem uma concepção de Deus, onde você não tem um Deus que intervém, você não tem um Deus que aparece. Sim. Ou, por exemplo, a gente voltando um pouco para Aristóteles, mais por exemplo. plausível do que o Deus cristão. Peraí, O deísta. antes disso. Então, quando a gente está olhando para esse Deus deísta, por exemplo, o Deus de Aristóteles é um motor imóvel. Ele só é acessado por uma intenção intelectual. Ele não aparece, né? Ele não toca a gente, ele não tem esse aparecer. Ou as ideias de Platão também, falando muito grosseiramente, ou o Uno de Plotino. Então você pode postular um primeiro princípio imóvel, você pode postular, ou pelo menos você indo um pouco na linha do Kant, mesmo que você não fale que você possa conhecer a Deus, que seria talvez até um aparecer, você tem que pelo menos pensar Deus. Porque você tem que pensar alguma coisa, não dá pra nada vir do nada, a partir do Mas, nada. Mateus, a gente está discutindo especificamente sobre o Deus cristão. Sim, que tem a propriedade, por exemplo, de ser perfeitamente amoroso, perfeitamente bom. O John Schellenberg, que desenvolveu esse argumento do ocultamento divino, ele argumenta que, sendo sumamente bom, amoroso, ele tem uma abertura para se relacionar com sua criação, com seus filhos. Exatamente, sendo bom e amoroso, ele quer que a sua criação participe, né, da sua realidade através do amor. Filhos que somos nós. Então, tantas pessoas buscam. Eu já busquei, cara. Eu já passei por uma situação de aperto na vida, fui à igreja, já era ateu. Estava no início do meu ateísmo, há uns 20 anos, mas busquei e não tive nenhum tipo de resposta. O Leandro Carnal, que Não teve nenhum tipo de resposta porque, de novo, não entende, não compreende realmente o que é Deus. Ele está tratando Deus ali, está tratando o cristianismo como se fosse um balcão de negócios, né? Faz um pedido e recebe. Não é assim que funciona. O silêncio também é uma resposta. é ateu também, ele estava no seminário orando a Deus, tentando se comunicar. Porra, Leandro Carnal, cara. Leandro Carnal, cara. E ele falou que acabou caindo numa secura espiritual porque se percebia conversando consigo mesmo. Então existem muitas pessoas que têm uma abertura para ter essa relação com esse ser sumamente bom, amoroso, como se fosse um pai para nós, e não encontra esse tipo de resposta. Eu acho que o problema está principalmente nisso. Tá, eu entendo. Eu comecei argumentando para um lado mais externo. Quando a gente vai para a questão interna do cristianismo, eu não vejo um problema de Deus aparecer. Nós temos a revelação proposicional de Deus. Deus se revela por meio das Escrituras. Nós temos a revelação na consciência, Romanos capítulo 2. Deus se revela por meio de uma lei imutável no coração. Nós temos a revelação natural de Deus. Deus é perceptível por meio das coisas criadas, que talvez alguns argumentariam por meio do design inteligente. E a gente tem uma coisa mais espantosa. Se você tá andando no meio de uma floresta, e aí você vê um monte de pedras, mais ou menos do mesmo tamanho,
dispostas ali umas em cima das outras, né, empilhadas. As pedras estão empilhadas. Você acredita que passou uma pessoa por ali ou não? Qualquer pessoa normal diria, bom, passou alguém por aqui e empilhou essas pedras. É esse argumento aí que acho que é Mateus, não é o nome dele, resumidamente tá utilizando. Quer dizer, você pode perceber o Criador através da criação. Não poderia haver até o exemplo clássico que o design inteligente dá é do relógio. Não poderia haver um relógio sendo que não existisse o relojoeiro, a pessoa que fabricou aquele relógio. É uma afirmação lógica, né? No cristianismo, que é o Deus que se encarna na história, né? Deus se fazendo carne, habitando entre nós, estando entre os homens. Então é um Deus que toca, é um Deus que veio, e um Deus que se encarna na história. Se Jesus histórico, eu não estou entrando nessa questão, mas você tem um Deus relacional. Agora, nessa questão subjetiva, Deus pode ser acessado simplesmente pelo intelecto, se Deus é acessado talvez por um meio de graça. Isso aí eu argumento subjetivamente, né? Eu sigo muito a linha de Pascal. Eu acredito que você pode ir até um local com seu intelecto, mas eu acredito que, em última instância, é Deus que vem pela sua graça e faz isso se abrir na gente. E por que ele não faz todos nós termos essa percepção inequívoca de sua... Mas aí é um problema seu e não de Deus, né? Existência. Para mim, esse é o ponto. Será que ele favorece alguns e não favorece outros? Porque imagine só pessoas que nascem em outros países que não têm uma cultura cristã tão forte assim. Eles têm menos possibilidade, menos probabilidade de se converterem ao cristianismo. Você não acha, então, que existe, talvez, um desequilíbrio nisso aí? Deus não poderia ter sido um pouco mais claro ou menos regional na sua revelação por meio de Jesus? Regional, não, né? Vamos lá. Antes do Império Romano, teve o Império Grego. Então, muitas pessoas ali daquela região se comunicavam em grego. Depois teve o Império Romano. Então, se essas duas realidades não tivessem acontecido exatamente pela provisão divina, o mundo nunca teria conhecido as Escrituras. A Tanar, por exemplo, né, o nosso Velho Testamento, que foi escrito sobretudo em hebraico, só com exceção ali de talvez 2 livros, né? Daniel, mais algum outro, que foi escrito já no período helenístico, que tem versões também em grego. Agora, toda a Tanar está escrito em hebraico. Então aí sim, realmente era regional, era uma religião mais localizada, ele não saía realmente daquele contexto. Só foi possível que os apóstolos depois começassem a pregar em outras nações e tudo mais, porque teve o Império Grego e o Império Romano, que possibilitou que Paulo tivesse escrito suas cartas, né, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, etc., em grego. Possibilitou que os evangelhos fossem escritos em grego. O grego, naquela época, era a língua mundial, digamos, como é o inglês hoje, né? Sim, histórias acontecem em lugares, necessariamente elas têm que ser regionais, né? Agora, não que ela fique restrita àquele ambiente. O fato de espalhar essa mensagem só foi possível por conta da provisão divina de ter, antes do Império Romano, ter colocado o Império Grego ali, porra. Jesus, argumentando sobre a questão, por exemplo, de Deus ter sido regional. Nós temos as missões, que é uma missão muito grande do judaísmo, como também do cristianismo, a propagação do evangelho por meio dos locais. Por exemplo, eu citei aqui um pouco do argumento do Agostinho, ele estava no Oriente, né? A gente tem o apóstolo Paulo surgindo agora pelo Ocidente, pregando o evangelho também. Então a gente tem um espalhado evangelho. Deus não é, por exemplo, o fato de Deus ter encarnado no homem lá do judeu, não quer dizer que Deus foi regional, sabe? Quer dizer que Deus escolheu uma forma de começar por meio também de uma aliança, porque o cristianismo ele não está separado do judaísmo. Pô, eu vou passando para frente aqui, porque tem muita coisa. Vou passar para outra pergunta. O segundo tema é: um Deus amoroso não permitiria o mal. É o problema do mal, né? É atribuído a Epicuro, né? Então, essa história de, se Deus existe, porque existe o mal. Já foi derrubado já por Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e por tanta gente, já que não dá nem vontade de falar sobre isso, mas vamos lá.
O mal, ele não existe substancialmente, né? Não existe como valor positivo. O mal é simplesmente a privação do bem. Até Santo Agostinho dá o exemplo da cegueira por conta disso. O que é a cegueira? Ela não existe. Existe a falta de visão, né? Então, o mal não existe como substância. Então não tem como você falar assim, mas se Deus é bom, a maldade não existiria, o mal não existiria. Porque ele não existe, de fato. Ele é só a privação de uma outra coisa. Sinceramente, assim. Quando eu era ateu, também eu ficava com essa palhaçada, sabe? De tipo, por que crianças passam fome na África? Por que existem guerras? Porque, no final das contas, é tudo um ressentimento muito grande, né? Tirou da minha mão. Não quis ser indelicada. Boa sorte. Obrigada. Meu nome é Roberta. Mulherada quase saiu na mão aí, hein? Eu tenho 51 anos, sou enfermeira. Eu venho debater com o ateu. Do modo... Calma. E tá bom, eu vou passando pra frente aqui. E é por isso que eu de graça dentro desse contexto precisei e tive poucas dessas experiências místicas que talvez você esteja procurando. Porque se você achar que encontrar Deus é você entrar em estado de graça e ter uma grande visão ou um ser se materializar na sua frente, você pode até ter isso em algum sentido e nem ser um encontro com Deus assim. A percepção do que é o campo do divino em qualquer religião ou em qualquer perspectiva que não exclui a história do Cristo e a história de qualquer outra posição regional ou não, também vai trazer um pouco mais de conforto para o tempo e espaço que nós estamos vivendo de desenvolvimento da consciência humana. Quando Cristo... E vou abrir espaço, percebi que você tem alguma coisa para dizer. Quando Cristo veio aqui, no meu ponto de vista, e começou esse trabalho de ascensão da nossa consciência de novo, já que quando ele chegou e encarnou o Código Cristo, Jesus, que se fez Cristo aqui na Terra e encarnou o código crístico, que é uma frequência altíssima de percepção. Código crístico. Código crístico. Que porra é essa? Eu vou passar pra frente, tá? Ele disse, sigam dentro desse... A Bíblia não é a palavra de Deus. Tudo bem? Prazer, como é que você chama mesmo? Tamis, me chamo Tamis. Eu sou Tamis Mori, tenho 29 anos, cristã há 11 anos, e eu estou aqui para debater com o ateu porque eu creio que a defesa da fé é o papel de todo cristão. Tamis, isso. Prazer. Daniel, eu gostaria de começar te ouvindo. Por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu acho que tem vários caminhos pra gente... Ela começou bem, tá? Só o fato dela ter pedido pro Daniel explicar a afirmação dele, ela já foi muito bem, porque num debate é isso, você tem que antes entender o que o outro tá querendo dizer pra você poder falar em cima daquilo, né? Essa afirmação é muito solta, a Bíblia não é a palavra de Deus, tá, mas por quê? Tem que ter uma complementação aí, então ela foi muito bem nesse início. A gente pensar sobre isso. Por exemplo, no meu canal, eu já recebi vários historiadores do cristianismo que explicam como as escrituras foram corrompidas ao longo do tempo, como várias passagens que estão presentes ali não estavam provavelmente nos originais, então houve muitas deturpações. A essência nunca mudou. Tanto que você tem aí os manuscritos do Mar Morto e tal, e você consegue fazer a comparação com os textos atuais, e o sentido daquilo ali se manteve absolutamente. Não teve alteração nesse sentido. Você tem como comparar. Textuais, a ponto de, por exemplo, Bart Ehrman, um crítico textual, ter tido a sua fé balançada. Poxa, eu não posso confiar mais nas escrituras, porque no final das contas eu não sei o que os autores escreveram originalmente. Mas tem um aspecto que eu acho ainda mais importante do que esse, é que na Bíblia a gente encontra muito sangue. Tem muitos comandos. Então ele está dizendo que o principal argumento dele, né, de que a Bíblia não é a palavra de Deus, é que o Velho Testamento tem muito sangue. A Bíblia tem muito sangue. Olha, a Bíblia também está contando várias passagens históricas. Natural que na história haja sangue.
Os divinos, para usar uma expressão do filósofo Wesley Morriston, para, por exemplo, que o povo de Israel cometesse genocídio, matasse os amalequitas, por exemplo, os cananeus, incluindo crianças. Então, quando a gente vê esses tipos de coisa, ou os homossexuais que deveriam ser executados, é tanta coisa triste que a gente encontra ali. Tudo bem que tem as coisas legais também, mas as coisas tristes e deploráveis, às vezes alguns rastros de machismo também podem ser encontrados ali. Rastros de machismo. Meu Deus. Deus legitimando a escravidão, que, cara, se Deus fosse sumamente bom, ele passaria esses tipos de comandos, ele legitimaria tanto ódio assim. Entendi. Não parece compatível. Entendi. Bom, vamos lá. O primeiro erro do cristão é entender. Primeira coisa, né? Esse negócio da ira de Deus. A ira de Deus, ela não é como a ira dos homens, que é desregrada, desordenada e maluca, né? A pessoa tá irada, ela vai fazer coisas ali sem sentido, injustas e tudo mais. Não, a ira de Deus é uma ira justa. Entender que a Bíblia é só um livro de regras e práticas da fé. A Bíblia ela também é uma contação da história, ela também é uma narrativa. E muitos desses episódios que a gente vê de sangue, de guerras, de tomada de territórios, são episódios que a gente vê no curso da história não só relacionado ao povo bíblico. Exatamente. Isso está relacionado com a cultura inserida em si. E naquela época, para uma nação O homem tem inclinação ao mal. Sempre existiram essas coisas, sempre vão existir. Para uma nação prosperar, infelizmente ela tinha que recorrer a invasões, a guerras, a saques, enfim. Então a gente vê um relatório, uma revelação progressiva das escrituras que envolve a cultura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho interessante, realmente tem críticas textuais e críticas textuais bem contundentes. Quando eu estava no seminário, teve umas que também me fez balançar. Sim. Mas quando você vai estudar sobre a crítica textual, nenhuma delas, tem mais de 5.000 críticas textuais, nenhuma delas interfere na essência da doutrina em si. Então você pode pegar qualquer logia, qualquer logia de dentro da teologia, nenhuma delas é mudada ou arrastada por uma crítica textual. A gente tem várias interpretações de um único texto, e a gente pode fazer discussões teológicas em volta disso e tudo bem, mas essas interpretações, elas não necessariamente provém dessas críticas textuais. Eu fico muito feliz que você não trouxe aquele argumento. Não, porque a Bíblia foi escrita por homens. Realmente, a Bíblia foi escrita por homens. Nossa, realmente, cara. Esse argumento, assim, é bizarro. Quando se fala em autor divino, né, da Bíblia, as pessoas acham que, sei lá, os caras meio que entravam em transe, assim, como se fosse uma psicografia, sabe? Viravam um Chico Xavier e escreviam ali o que Deus queria. Não era assim. Cada um escrevia conforme os seus dons, né? Então, tanto que pega o Evangelho de Marcos, por exemplo, foi praticamente inteiro ditado por Pedro, porque Pedro era provavelmente analfabeto, ele era um pescador naquela época. Pelo amor de Deus, né? E várias traduções, enfim, escritos, passados por escritos e tudo mais. Então, pensando nisso, houve modificação? Com certeza, claro que houve. Isso é provado cientificamente. Como qualquer texto muito antigo, existem as mudanças, é claro. Agora, essencialmente, não mudou. Que houve. Mas não houve modificação da doutrina. E é interessante porque são muitos homens, muitos anos passaram e ela permanece viva, ela permanece atual, ela permanece eficaz nas coisas boas. É claro que a gente não vai sair invadindo o território alheio e saqueando o território alheio, isso é fato, nem apedrejando o homossexual. Mas se a gente for interpretar de acordo com a nossa cultura hoje, de acordo com a nossa realidade hoje, ela vive eficaz. Interessante você ter trazido esse ponto, porque eu nem tinha me lembrado desse argumento. Realmente, várias narrativas bíblicas foram herdadas de outras tradições. A própria narrativa sobre o dilúvio, que... Não, sobre o dilúvio, assim, várias... Primeira coisa, né? O livro do Gênesis é um livro poético. Foi o último livro do Antigo Testamento a ser escrito. E ele é um livro poético. O povo hebreu precisava de uma explicação ali do início das coisas e por revelação divina e tudo mais ele foi escrito, tudo bem. Agora ele é um livro poético. Claro que existem os 4 sentidos das escrituras, né? O sentido anagógico, moral, alegórico e literal. Só que assim, o sentido literal, ele não quer dizer que aquilo ali seja um fato histórico.
tem sentido o mesmo que o texto quer dar, certo? Posto isso, existem várias culturas distintas que nunca tiveram contato entre si que narram um evento, né, cataclísmico, né, de proporções globais sobre alguma coisa semelhante ao dilúvio. Todas as culturas. Todas. Então, até que ponto você consegue dizer que isso é uma grande coincidência ou não, né? Não dá pra saber, porra. E não seria original dos israelitas, por exemplo. Tem vários tipos de narrativas sobre... Tem fóssil de baleia em montanha, porra. Existe fóssil de baleia em montanha. Fósseis de répteis marinhos gigantes são encontradas nos Alpes suíços. Paleontólogos descobrem fóssil de baleia no topo de uma montanha. Olha lá, paleontologists made an unexpected... mudou aqui para português, não sei porquê. Quando desenterravam o esqueleto de uma baleia quase intacto, bem acima do nível do mar. As mudanças da placa tectônica, os terremotos, blá blá blá. E, inclusive, quer ver, ó? Vale das Baleias, no Egito. Quer ver? O Vale das Baleias é um negócio bizarro. O Vale das Baleias, Wadi al-Hitan, no Egito, é um sítio arqueológico no deserto ocidental que contém fósseis de baleias pré-históricas com mais de 40 milhões de anos. Olha lá. Existem fósseis de dinossauros que têm tecido mole dentro, então não sei se faz tanto tempo assim. Tudo bem. Dilúvio, mas eu aprendi isso recentemente com um historiador, que existem Dilúvio, muitas... Jonas também. Várias influências sobre céu e inferno, sobre reencarnação. O cristianismo não propôs tantas coisas originais assim. Não estou desmerecendo as coisas legais do cristianismo, porque eu sei que existem, por exemplo, amar o próximo, tem coisas bacanas ali. O cristianismo não propôs tantas coisas novas assim. Puta que pariu. Puta que pariu. Mas não quer dizer que seja original. A gente encontra vários comandos amorosos assim no hinduísmo, que talvez seja a religião mais antiga do mundo ainda existente. Isso a teologia chama de graça comum. Graça comum. Como criações de Deus, como imagem e semelhança de Deus, Deus passou atributos Deus tem atributos incomunicáveis. Sim. E atributos comunicáveis que ele passou pro homem. E isso é todo homem, seja o hindu, seja o japonês, seja o índio, seja o... De novo, entra naquilo ali do Tao, né? Que eu falei do C.S. Lewis. Você tem uma moral única e universal. Um arcabouço moral que abrange todos os povos. Em alguma medida, sempre vai ter. Sempre, 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 sempre. Ele tem aspectos que a graça comum se manifesta nele. Legal. Agora, eu queria voltar num ponto que você trouxe, que eu achei bem interessante e ao mesmo tempo problemático. Você disse assim, a gente fica com as partes boas e deixa pra trás as partes ruins. Não é assim, não? Não, a gente não tira as partes ruins de forma alguma. A gente entende elas. Mas como é que você diferencia aquilo que fazia sentido lá atrás e o que a gente tem que aplicar agora? Por exemplo, a questão da homofobia, que infelizmente a gente vê mais entre os cristãos por conta de passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamento. Quando que Jesus falou pra apedrejar homossexuais, por exemplo? Nunca falou isso. O que Jesus veio fazer foi criar um caminho para a vida eterna. Ele não vai dar instrução política, ele não vai dar... Não faz isso. Não faz isso. Testamentos que legitimam esse tipo, pelo menos, se não tratar mal, pelo menos a ideia de que a pessoa está em pecado, que já é muito ruim, porque mas peraí. Você não pode falar para uma pessoa que está em pecado que ela está em pecado. Pra que Jesus veio então, pelo amor de Deus? A porta é estreita, porra. Todo mundo tem que se adequar aí pra poder passar. Agora, claro que o homossexual ele tem que ser acolhido. Ninguém diz o contrário. Agora, ele tem que saber que as práticas dele não estão em plena configuração com Cristo. Ponto. Quer demonstração maior de amor e de compaixão do que você falar pra alguém que essa pessoa tá em pecado? Quem permite tudo e etc. é o diabo, porra. E eu não acho que ele queira nosso bem, né? Agora, você falar pra uma pessoa que tá vivendo de maneira errada, ela tá em pecado, tá demonstrando compaixão por essa pessoa, né? E ninguém tá dizendo que
tem que excluir os homossexuais ou que você tem que apedrejar homossexuais, pelo amor de Deus. Agora, eles têm que ter consciência de que a prática homossexual não está de acordo com Deus, não está em plena configuração com Cristo, né? Afinal de contas, se a santidade, Santa Teresa d'Ávila, inclusive, fala, né, que é a plena configuração com Cristo, né? Ou seja, a imitação de Cristo. Então, o pecado seria o contrário disso. Assim como se eu cometer o pecado da gula, eu também não vou estar em plena configuração com Cristo. Ou você imagina, sei lá, Jesus comendo 35 Big Macs. Assim como aqueles que acessam material pornográfico. Assim como os que não honram pai e mãe. Todas essas pessoas estão em pecado. Ninguém está dizendo que a homossexualidade do fulaninho ali é maior do que os outros pecados. Não, é um pecado. Ponto. E assim como todos os outros, eles têm que estar também em plena configuração com Cristo. A gente não tem meios de saber como que uma alma é salva. Existem os meios ordinários e os meios extraordinários. A origem de todos os pecados é o orgulho. A pessoa acreditar que ela é maior do que todo mundo, que ela é maior que Deus, então ela pode, portanto, fazer o que ela bem entender. Mas quem é permissivo dessa maneira é o diabo, tanto é que ele caiu por conta do seu orgulho. Então, a partir do momento que você se rebaixa, você se humilha e sabe que você não é nada, você vai querer se adequar. O LGBT sofre muito com a ideia de que eles estão fazendo algo abominável aos olhos de Deus. Isso é muito triste. Estão fazendo algo abominável aos olhos de Deus, assim como quem comete os outros pecados. Meu Deus. Posso dar um exemplo mais Como real? Como é que você diferencia, então, por que a questão da sexualidade, quando a gente pensa nos LGBTs, não foi deixada para trás, gente? Não, isso aí é de outro tempo, agora a gente tem que ter um olhar mais amoroso. Aí você vai para as religiões ali de New Age, então, né? Vai para essas coisas esotéricas aí que não tem esse papo, Para que quer mudar a doutrina de 2000 anos, porra? Pelo amor de Deus, né? Amoroso, e Deus não é mais LGBT-fóbico. Perfeito. A gente pode estender aqui a discussão do LGBT, não tem problema nenhum com isso. Mas a gente vê no curso da Palavra de Deus que algumas... Aqui ela foi bem também, tá? Porque ela repeliu o assunto B que ele trouxe pra dentro da discussão A. Quer dizer, ele tava saindo, ele tava tergiversando. E ela falou, tá bom, depois a gente discute isso daí, não tem problema. Agora, vamos voltar pra pauta, que é, a Bíblia não é a palavra de Deus. Essa foi a afirmação dele. Então ela retomou pro curso que tava, pro curso natural da discussão. Então ela foi muito bem. Regras, algumas normas foram instituídas para que a humanidade como é que eu vou dizer? Para que a humanidade crescesse, para que a humanidade tivesse êxito no seu crescimento. E eu creio que a relação sexual entre homem e homem, mulher com mulher, não é a imagem da família que... Eu creio não, né? Aí tem que dar aquela resposta do Enéas. A pergunta é clara. O pessoal, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível ver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, não é universidade. Claro. Por favor. Que é a imagem da trindade que Deus criou para ser. Esse é um ponto. Agora, pensando no tirar o que é bom e colocar o que é mal, tirar o que é mal e colocar o que é bom, deixa eu dar um exemplo mais real. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê que as mulheres que eram surpreendidas em adultérios deveriam ser apedrejadas, certo? Isso é péssimo. Ninguém tem que ser morto porque tá em adultério ou tá em pecado. Claro. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, eu sou dispensacionalista, então eu creio numa nova dispensação. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, o que Jesus faz? Jesus pega uma pedra e taca naquela mulher? Não, ele não pega uma pedra e taca naquela mulher. Ele começa a escrever no chão ali, aí cada um tem uma interpretação, tá escrevendo os pecados, enfim, cada um pensa o que quiser nesse sentido. Você sabe que não tinha em João essa passagem aí nos originais. Não, mas João tem muita crítica textual envolvida e é bem interessante a gente estudar a crítica textual de João. Enfim, mas quando a gente vê, por exemplo, a mulher não sendo apedrejada nesse sentido, é Jesus mostrando
que o que aconteceu no Velho Testamento estava muito mais ligado à ânsia do coração do homem do que do ensinamento do próprio Deus. Por exemplo, quando a gente vê uma mulher, e esse está nos 4 evangelhos, uma mulher entrando e quebrando um vidro de perfume nos pés de Cristo e secando com seus cabelos. Uma mulher não poderia acessar aquele lugar. Jamais ela poderia tocar num rabi, entende? E quando ele não rechaça aquela mulher, ele está mostrando que Deus entregou a lei para o homem para que o homem fosse abençoado pela lei. E não para que o homem fosse amaldiçoado ou cego pela lei. E o que o homem fez foi se cegar pela lei, entende? E quando a gente pensa nas partes ruins da Bíblia, muitas delas eram narrativas, a gente vê isso em Juiz, muito no Antigo Testamento. Quarto tema, se o inferno existe, Deus é injusto. Aqui a primeira coisa que eu ia falar pra ele seria o seguinte, cara, você pode me definir o que é justiça? Porque assim, o que é a justiça se não dar a cada um o que lhe é devido? Se não existisse inferno, aí sim ele estaria sendo injusto. Porque se cada um pode viver conforme suas próprias regras e ninguém vai sofrer por isso, ninguém vai ser punido e todo mundo vai ser salvo, aí não seria a justiça, porra. Então, assim, a formulação da pergunta dele já tá completamente errada aqui. Tema de salvação. O tema anterior. Inclusive, assim, eu já vou pular já pro próximo tema, porque... Tô entendendo. Olá! Meu nome é Graziela Gonçalves, tenho 44 anos. Eu vim aqui para debater com um ateu. Vou provar pela física quântica e racionalidade que a injustiça Ixi, Maria. planetária existe sim e ela é justa. Quem não acredita Justiça planetária. Liga da Justiça. em Deus, que espere. Tudo bem, Daniel? Você chama? Graziela. Graziela. Já sentei aí do seu Prazer. lado. Que sigo, legal! E hoje sento desse lado aqui. Ah, que eu que senti. bacana. Tive Tá que bom. sentir através de experiências científicas. 3 trilhões de planetas já catalogados. Porra, mas peraí, é uma afirmação simples. Se o inferno existe, Deus é injusto. Você não precisa explicar isso pela ciência, meu Deus do céu. Catalogados pela NASA, minha casa tem muitas moradas, positivo e negativo dos elétrons e prótons, já desde o átomo, e quem criou o Big Bang não foi o homem que só copia, é uma força criadora que cria. A partir daí, Que cria. eu fui sentindo mais racionalmente, como vocês são inteligentíssimos, e a gente tem que ir na parte racional. Porque o emocional, o psicológico, o emotivo, a gente vai quando tá na dor. Tá. Eu tive que descobrir esse Deus com amor. Mas é aquela história, né? Você bebe um gole copo da ciência, você vira ateu. Se você tomar o copo até o final, você vai ver Deus no fundo. Então, até porque esse pessoal, assim, o pessoal tem um conceito errado do que é ciência, né? A ciência, ela não pode provar nada. A ciência, ela só pode provar que alguma coisa não acontece de determinada forma. Ponto. Ciência, ela parte do conhecido para o desconhecido. Então você tem que ter um conhecimento prévio, certo? Para poder avançar nesse sentido. Mas você só pode avançar nesse sentido por exclusão. Você não pode provar que alguma coisa é de determinada forma. Você só pode provar que ela não é daquela determinada forma. E a parte negativa tem que existir, porque é a falta do amor e da luz, não é realmente o negativo. E eu quis trazer esse ponto do se sentir mal, que é aquela moralidade, que vocês são éticos pra caramba, até mais do que muitas dessas mil. Pelo que eu falei, todos os povos têm um arcabouço moral. Agora, quem dá isso aos homens? O que explica a gente muitas vezes ir contra o nosso instinto de autopreservação, né? Instinto animal de autopreservação, para fazer alguma coisa que é moral. Por exemplo, você tá vendo um cachorrinho ou uma criança que tá no meio de uma avenida, tá vindo um carro em alta velocidade, você percebe isso, você sabe que se você for ali tem uma grande chance de você morrer. Mas você sabe que o certo é você ir lá e salvar aquela pessoa ou aquele animal. Você sabe que esse é o certo. Agora, o que fala para você? Qual que o que gera o imperativo categórico que vai te falar, faça isso, não faça aquilo? Ou, por exemplo, você vê uma pessoa sendo assassinada a tiros,
É horrível, é claro. Mas você vê uma pessoa sendo assassinada a facadas, você fica muito mais horrorizado. Aquilo é uma diminuição para aquela pessoa. E o que vai fazer você sair do seu instinto de autopreservação para fazer alguma coisa que é moral e muitas vezes pode implicar na sua própria morte ou num mal para você? Vamos abranger isso um pouco mais. É um código moral, só pode ser um código moral. Agora, de onde ele vem? Religiões. Vocês trazem aquela consciência. Eu fiz, não deveria ter feito. Essa parte negativa dos pensamentos que vão acoplando. E a fase aqui de evoluir, de ser melhor, para ir para uma morada sem doenças, com melhoras físicas e emocionais, é o que a gente busca. Olha, eu vou pular essa mulher, tá? Vou pro próximo ponto aqui do debate. O quinto tema é: milagres não existem. Meu Deus. Se alguém conseguir me explicar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Ou me explicar os milagres eucarísticos, ou me explicar o Santo Sudário, aí eu passo a acreditar que milagres não existem. O processo de canonização do Padre Pio, por exemplo, as investigações, né, sobre seus milagres demoraram mais de 30 anos, porra. Existem inúmeros estudos que abordam aí o Santo Sudário e até hoje a igreja não afirma que aquilo ali é, de fato, a mortalha de Cristo. Deus pode e realiza milagres. Agora, a igreja não obriga ninguém a acreditar neste ou naquele milagre, né? Inclusive, sobre o Santo Sudário, o Papa João Paulo II disse: a igreja não tem competência para se pronunciar sobre questões científicas. Que outra religião se manifestaria dessa forma? Não é um negócio assim, aconteceu um negócio ali e convém para a igreja dizer que aquilo ali foi um milagre, não sei o quê. Não é assim que funciona. São anos, são décadas de investigação, não acontece assim de uma hora para outra. Agora, se alguém conseguir me provar, né, desmentir os milagres eucarísticos, né, de Lanciano e de tantos outros lugares, ou então provar a falsidade da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e tantas outras coisas, aí tudo bem, aí eu paro de acreditar em milagre, mas assim, do contrário, não. Meio da ciência e para Fiz uma cirurgia na coluna. Que podem Não só de saúde. Que legal. No YouTube. E ação. Finalmente! O sexto e último tema é: Jesus nunca ressuscitou. Finalmente! Tentando toda hora. Prazer, como é que você chama? Professor Thales Júnior. Thales Júnior. Prazer. Já lhe acompanhava. Que legal. No YouTube mesmo? Já acompanhava no YouTube. Também acompanhei um pouco do debate com o chileno. Se o chileno estiver vendo, queria também ter um dia a oportunidade de conhecê-lo. Mas vamos lá. Professor, a ressurreição de Cristo, para mim, ela é um fato. Até porque a probabilidade matemática disso ser real é muito grande. Vamos lá. Acerca do Cristo, o Antigo Testamento apresenta 300 profecias para o Messias. O Novo Testamento apresenta que Jesus cumpriu entre 100 a 200 dela. Só por um cálculo, pelo matemático Stoner, não vou me recordar agora, Peter Stoner. Para ele cumprir 8 profecias, seria de 1 em 10 elevado a 17. 1 em 10 elevado a 17 é 100 quatrilhões de vezes impossível. E isso estamos falando de 8 profecias. Para que Cristo cumprisse 48 profecias, seria necessário, na matemática, que é 1 em 10 elevado a 152. Para se ter uma ideia, isto já é maior que o número de átomos no universo inteiro. Estamos falando de 48. Cristo cumpriu mais de 100. Ou seja, a probabilidade matemática disso ser um fato é muito grande. Nós vemos através da Escritura, quando Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 14, onde Paulo ele coloca algo investigável acerca de um ato público que aconteceu. Onde Paulo diz: se Cristo não ressuscitou,
vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. O Senhor é um psicólogo, a qual eu respeito muito, de alta envergadura, e o Senhor sabe que psicologicamente a reação que os discípulos de Jesus tiveram depois da ressurreição foi diferente. Por exemplo, nós temos Pedro, que até então teve um certo medo e uma certa insegurança acerca de quando Cristo morre pelo Império Romano. Pedro então se esconde. Quando Pedro vê Cristo ressurreto, a reação de Pedro é tamanha diferencial que na tradição Pedro morre crucificado. Ou seja, ninguém daria de vida cabeça para baixo, mentira, por exemplo, como Harry Potter e Star Wars. Então, é complicado dizer que Cristo não ressuscitou a partir destas evidências. Interessante seus argumentos, e eu não discordo de você que muitos daqueles cristãos primitivos tinham muita fé em Jesus e na ressurreição dele. Eu não vou partir de um pressuposto diferente, tá, Thales? Mas é isso que o rapaz aí tá dizendo, Thales, né? A reação que os apóstolos tiveram depois da morte de Cristo foram completamente diferentes. Pedro ficou com medo e tudo mais. E depois acabou morrendo por essa verdade. E, sim, Cristo tinha ressuscitado de fato. Ele viu Cristo ressuscitado. Agora, sobre profecias, embora eu não conheça estudiosos que tenham discutido quantas foram cumpridas ou não, interessante, eu vou dar uma olhadinha nisso depois, mas, por exemplo, uma das mais importantes que são citadas, que está lá em Isaías 53, talvez, os estudiosos, historiadores, interpretam que, na verdade, quem estava sendo mencionado ali era o povo de Israel. Pelo amor de Deus, cara. Você pega o livro de Isaías, o capítulo 53, principalmente, e coloca no Novo Testamento, ninguém fala que aquilo ali é um livro do Antigo Testamento, pô. Desprezado pela gente, homem acostumado a sofrer, curtido na dor, ao vê-lo cobriam o rosto. Desprezado, nós o tivemos por nada. Ele que suportou nossos sofrimentos e carregou nossas dores, nós o tivemos como um contagiado, ferido de Deus e afligido. Ele, ao contrário, foi trespassado por causa de nossas rebeliões, triturado por causa de nossos crimes. Sobre ele descarregou o castigo que nos cura, e com suas cicatrizes nos curamos. Todos nós andávamos perdidos como ovelhas, cada um para seu lado, e o Senhor fez cair sobre ele todos os nossos crimes. Maltratado, suportava, não abria a boca, como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante do tosquiador, não abria a boca. Sem detenção, sem processo, tiraram-no do meio. Quem meditou em seu destino? Arrancaram-no da terra dos vivos. Pelos pecados de meu povo o feriram. Deram-lhe sepultura com os perversos e um túmulo com os malfeitores. Embora não tivesse cometido crimes, nem houvesse engano em sua boca. O Senhor queria triturá-lo com o sofrimento. Entregar sua vida como expiação, verá sua descendência, prolongará seus anos. E por meio dele triunfará o plano do Senhor. Isaías 53. Se isso aqui não está falando de Jesus, se isso aqui não é uma prefiguração de Cristo, pelo amor de Deus, né? Entrando ali, que estão sendo cumpridas e tudo, estão sendo mal interpretadas de acordo com esses estudiosos. Então, assim, só para trazer um probleminha sobre isso, mas eu confesso que eu nunca entrei em contato com quantas foram ou não foram. Mas legal. Agora, sobre esse outro ponto que você fala, eu parto do pressuposto de que Jesus existiu enquanto um profeta apocalipsista, ou seja, um profeta que falava sobre o fim dos tempos iminente. Isso é o que os historiadores em geral afirmam sobre ele. E quando eu digo que ele era um profeta apocalipsista, conforme, por exemplo, Bart Ehrman, ele acreditava que o fim dos tempos estava prestes a acontecer. E é um Não acreditava. exemplo de profecia dele que não se cumpriu. Então, e é uma das profecias mais importantes, talvez, de Jesus, porque muitos de vocês desta geração testemunharão tudo isto que estou dizendo aqui. Não, peraí. O discurso escatológico de Jesus, ele está falando em duas camadas, na verdade. Ele fala tanto do fim dos tempos, sim, mas também do fim de Jerusalém, como eles conheciam, né, da destruição do templo, que vai acontecer, inclusive, menos de 40 anos depois da sua crucificação. Tanto é que 2 versículos depois, que o Daniel Gontijo aí omitiu, Jesus fala o seguinte:
mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ele não está dizendo que vai ser, que é iminente o fim dos tempos, certo? Ele está assumindo que só o Pai dele sabe. E o que ele fala antes, né? Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele está se referindo à destruição do templo. Que aquela geração vai ver. E outra coisa, no grego original, a palavra geração é γενεά. Γενεά tem mais de um significado. Significa geração, sim, mas também pode significar raça, tipo, era. Então ele pode estar se referindo aos fiéis. Ele pode estar se referindo ao povo judeu. Ele pode estar se referindo a muitas coisas ali. Mas logo em seguida, e essa afirmação que o Daniel fez é completamente inverossímil. Mais daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ele está dizendo que nem ele sabe dizer quando vai ser o fim dos tempos. E não aconteceu, e a gente está há mais de 2000 anos esperando essa profecia. Então, só para problematizar mais um pouquinho. Mas agora eu quero entrar rapidamente, né, que é o segundo ponto que você trouxe para a nossa conversa, que é sobre a fé daqueles discípulos, daqueles cristãos primitivos. Daniel, se ele não ressuscitou, como explicar pessoas morrendo pelo cristianismo? Eu acho que é um ponto muito bom. E é por isso que o James Fodor é um acadêmico que elaborou um modelo alternativo para a gente entender o que pode ter acontecido. Modelo alternativo, à luz de uma perspectiva naturalista, ou seja, que não lança mão de ideias sobrenaturais e tal. Será que tem uma explicação mais simples, naturalista, para aquilo que aconteceu, que não a ressurreição de Jesus? E aí ele começa com um túmulo vazio. É historicamente controversa a ideia de que houve um túmulo vazio, mas eu não vou entrar nesse ponto, eu vou como o Fodor, que admitiu que isso pode ter acontecido mesmo, tá? Por exemplo, o André Chevitarese é um historiador que já colocou outras possibilidades que não Jesus ter sido sepultado ali no túmulo de José de Arimateia. Pode ter havido até mesmo um enterro num ponto diferente, os discípulos se enganaram e encontraram um túmulo vazio. Vamos lá. Você imagina, você é um apóstolo. Você está andando com um ungido, né? O Messias está na terra. O Cristo está na terra. Você acompanha ele em todos os lugares. Aí ele é crucificado. Deve ter sido um choque absurdo, né? Aí enterram ele. E aí eles se esquecem. Simplesmente se esquecem onde enterraram o Messias, onde enterraram o Cristo. Eles se esqueceram, porra. Eles não sabem aonde estava enterrado o Cristo. Eles estavam esperando há séculos. Por exemplo, na questão arqueológica, fica complicado ser uma mentira, até porque mesmo o livro narrado por Lucas, que é Atos dos Apóstolos, apresenta 84 artefatos comprovados na arqueologia. Eu não estou dizendo que não pode haver erros, mas dizer que o lugar a qual estava o túmulo, que não houve uma escolta romana, seria um erro, até porque nós temos 84 artefatos comprovados na arqueologia. Matematicamente, se torna uma possibilidade impossível de não ser... Possibilidade impossível, eu gostei. Gostei desse menino. Real o acontecimento no quesito de escolta romana. O que seria essa escolta romana? Eu não entendi. A escolta romana, quando Cristo morre, até mesmo foi algo predito pelos judeus, e de que houvesse uma escolta romana para que os seus discípulos não roubassem o corpo de Cristo. Você encontra isso só em Mateus, que tem um guarda vigiando. Sim, não sim. tem nos outros evangelhos. Na história, existe um critério que é a atestação múltipla. Se você encontra uma história... Inclusive, Mateus escreveu... Desculpa, professor. Mas, inclusive, Mateus escreveu para os romanos. Eu acho que se houvesse, de fato, um erro, os próprios romanos iriam documentar... Exatamente. Exatamente isso. Mateus escreve para os romanos, até porque, né, ele era cobrador de impostos, então ele conseguia se comunicar melhor com os romanos. Se realmente não houvesse guardas ali protegendo o túmulo de Cristo, até porque você imagina, a mesma coisa, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou falar.
quando mataram lá o Osama Bin Laden. Para não criar uma área de peregrinação, né, etc., eles jogaram o corpo do Osama Bin Laden no fundo do oceano. Aí o Daniel Gontijo está me dizendo que o fato de haver guardas romanos, soldados romanos, guardando o túmulo de Cristo, para que não houvesse, sei lá, para que os apóstolos não roubassem o corpo dele. Eles estavam apavorados com a possibilidade de ter uma revolta popular. Como que eles não iam colocar guardas para proteger o túmulo de Cristo? Me diga, como isso é possível? E como bem disse o rapaz aí, Mateus escreveu para os romanos, né? Afinal de contas, ele era cobrador de impostos, então ele se comunicava muito bem, ele sabia se comunicar muito bem com os romanos, melhor do que qualquer outro apóstolo, né? Comentar, porque eles podiam fazer isso, não houve escolta romana, então não houve controvérsia em nenhum documento de que aquilo não era real. Bom, o que eu aprendi com os colegas historiadores, não é minha área, tá? Que a gente tem que ter cuidado com relatos. Tem uma postura comum de ateu, tá? Os caras, eles falam, não, eu não vou afirmar isso aqui. Aí joga um argumento, né, faz um apelo à autoridade. Ah, não, os historiadores. Mas não tá julgando o mérito. Não tá julgando o conteúdo daquilo ali. Tá só jogando o número. Meus amigos historiadores. É um consenso científico. É um consenso... Não existe isso daí. Relatos onde não há atestação múltipla. Então, se a gente encontra só em Mateus, a plausibilidade... Atestação múltipla, vamos lá. Quando Jesus ressuscita, quem foi a pessoa que viu primeiro Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Naquele tempo, ninguém acreditaria na palavra de uma mulher. Absolutamente ninguém. A troco de que eles vão mentir nos evangelhos, vão colocar uma mulher como sendo a primeira pessoa que viu Cristo ressuscitado. Se não fosse realmente como aconteceu a história. Entende? Se o objetivo era convencer as outras pessoas de que Cristo tinha ressuscitado, eles nunca teriam colocado uma mulher para atestar isso. Ainda que pudesse ter sido uma mulher, eles teriam trocado depois, falar, um homem viu, um cara lá viu Jesus levantando, saindo do túmulo ali, ó. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? De aquilo ser um evento histórico já é mais baixa, de ter havido um soldado ali vigiando, por exemplo, no sábado, o túmulo de Jesus. O que o James Fodor sugere é o seguinte: então pode ter havido um roubo de corpo, pode ter havido um enterro em outro lugar, pode ter havido até mesmo uma mudança de ideia de José de Arimateia sobre ter cedido o sepulcro de sua família para Jesus. Para mim não importa o motivo aqui, tá? Eu estou assumindo então que houve um túmulo vazio. Sim. Então existem várias explicações mundanas para como isso poderia ter acontecido. Porque, para mim, o segundo elemento do modelo do Fodor é o mais interessante. E aí ele leva várias pesquisas da psicologia para mostrar o seguinte: alucinações de luto são muito mais comuns do que a gente imagina. Entre 40% e 80% das pessoas que perdem alguém próximo, que tem alguma relevância, tem alguma experiência alucinatória de ouvir, de ver, de sentir a presença. 40% a 80%. Puta que pariu. Eu nunca conheci alguém que falou assim, nossa, minha mãe morreu, não sei o quê. Eu ouvi a voz da minha mãe. Ou então, nossa, eu vi a minha avó tomando café da manhã aqui em casa hoje. Pelo amor de Deus. 40% a 80% é um número muito grande, né? E aí você dizer que todos os apóstolos, inclusive Tomé, que era o mais cético de todos, tiveram uma alucinação, no mínimo, assim, forçar bem a barra, né? Como o senhor compreende mais do assunto do que eu, mas como pode, professor, 12 pessoas, incluindo mais do que, no caso, testemunharam deste fato, como pode 12 pessoas ter alucinações tão repentinas? É muito complicado essa afirmação.
psicologicamente falando, o senhor compreende mais que eu, mas 12 em um conjunto ter alucinações e ainda entregarem suas vidas, sendo que anteriormente elas estavam covardes acerca daquela situação e mudarem repentinamente, psicologicamente falando, acerca do que aconteceu a ponto de serem comidos por leões, por exemplo, no caso de Pedro ser crucificado, ao qual era o que ele temia anteriormente, torna-se complicado essa tese. Então vamos lá, eu vou trazer mais alguns elementos para o argumento. Outra coisa, tá? Mais de 500 pessoas, pelos relatos bíblicos, viram Jesus ressuscitado. Você tá falando de uma alucinação comunitária, né, de 500 pessoas, puta merda, cara. Tem que ter muita fé para acreditar num troço desse. Então vamos lá, por conta de uma ilusão de ótica, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Então, Santo André foi crucificado, uma cruz em forma de X. Mateus foi morto por espada. Matias foi apedrejado e decapitado. Simão foi crucificado ou cerrado. São Judas Tadeu foi espancado e morto a golpes de machado. Bartolomeu foi esfolado vivo. Tudo isso por conta de uma ilusão de ótica. O único que teve morte natural foi São João em Éfeso. O único. Todos os outros foram martirizados. Por conta de uma ilusão de ótica. Para você visualizar. A outra pessoa, por que não? O que aconteceu lá atrás? Senão a gente vai ter que aceitar cada linha de coisas, eu acho que são bem implausíveis, que a gente encontra ali. Você acredita em tudo que está ali na Bíblia? De cabo a rabo? Então, ou tem assim, tem algumas tem coisas alguns que trechos... são linguagem figurada. Porém, nessa parte, quando Jesus apareceu, Tomé não foi lá e tocou no corpo de Jesus. Jesus apareceu e falou com todo mundo, que a paz esteja convosco. Tomé, na hora, viu que era Jesus, desabou-se, ajoelhou e falou, meu Senhor e meu Deus. Agora, você sabe que existem alucinações táteis também. Puta que pariu, cara. Não, você acreditar que Tomé viu Jesus, não acreditou que era Jesus, depois teve que tocar em Jesus, enfiar o dedo na ferida de Jesus, e só assim acreditou que Jesus era Jesus, também era uma alucinação. Quer dizer, se ele não estava inclinado a aceitar que era Cristo ressuscitado, como que ele pode ter tido uma alucinação a esse nível? Inclusive alucinação tátil. Pelo amor de Deus, cara, é o que eu falo, tem que ter muito mais fé para acreditar num troço desse. Então é possível que Tomé tenha existido mesmo e encostado em Jesus. Mas será que aquele elemento não foi reunido, como se houvesse toda aquela situação, Jesus atravessou a porta e assim por diante? Então a gente tem que ir um pouquinho com os historiadores para ver uma outra perspectiva sobre o texto e não apenas aquela que a gente aprende na igreja. Eu acho que essa é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar também, inclusive. Bom, pessoal, então é isso. Fiz aí o react, né? A reação, como queiram, desse debate aí entre um ateu e 30 cristãos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui. Se discordam de alguma coisa ou se concordam, comenta aqui embaixo. Aguardo vocês aí até semana que vem, talvez. Talvez eu volte na semana que vem, talvez não. Vamos ver. Até o próximo vídeo aí. Valeu, pessoal.